Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Hoje tem jogo do Glorioso no estádio Newton Santos contra o São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, como o Botafogo deve entrar em campo. Você que está chegando nesse vídeo aqui, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Numa partida onde o torcedor do Botafogo está esperando a vitória, claro, mas além da vitória, uma demonstração por parte do time, do elenco e também do seu treinador, de que o time pode voltar a fazer boas apresentações. Desde o jogo contra o Palmeiras, que foi o empate 0-0, que o Botafogo não faz um jogo digno da gente olhar assim e falar, o Botafogo está jogando bem. Contra o Juventude ali no segundo tempo, depois de algumas substituições, até jogamos bem, 20, 25 minutinhos, mas uma partida inteira assim, eu não acho que o Botafogo tenha feito, né? E contra o Palmeiras, apesar do placar de 0-0, achei que o Botafogo foi bem, pecou somente na finalização e vem acontecendo isso em diversos jogos seguidos. O Botafogo, para fazer um gol, o Botafogo está tendo que perder 3, 4 gols antes de conseguir fazer um. É algo que precisa melhorar e isso não é culpa do Renato Paiva. Renato Paiva tem culpa em outras situações, que a gente já bateu aqui na tecla diversas vezes. Nessa, ele não tem. Nessa é culpa exclusiva dos jogadores. O jogador chega na cara do gol, perde o gol, não é culpa do técnico. E aí a gente precisa, né, separar as coisas. O que a gente pode falar que é culpa do treinador é o Botafogo ter a posse de bola inerte que estava tendo, né? O Botafogo está realmente tendo aquela posse de bola inofensiva, está demorando muito para poder chegar até o ataque, né? Circulação de bola muito lenta, o meio de campo do Botafogo às vezes parece que está um clarão no meio de campo, o Botafogo não consegue, dentro das suas características, dominar o meio de campo perante o adversário. Isso tudo aí a gente pode criticar o Renato Paiva. Alguns métodos dele, substituições e também jogadores que ele coloca em posições, a gente pode criticar e vamos falar um pouquinho disso aqui. Como a gente também pode elogiar outras situações. O Botafogo é um time que está tomando poucos gols, está fazendo poucos gols, mas também está tomando poucos gols. Então tem aí coisas que a gente consegue elogiar, tem coisas que a gente consegue criticar, mas as críticas estão aí mais em evidência porque o Botafogo não está vencendo as partidas. Está realmente aí uma situação onde o Botafogo precisa voltar a vencer e hoje é o dia perfeito para isso. Acho que o Botafogo pega uma equipe do São Paulo que é boa. Se a gente for olhar a escalação do São Paulo, é uma equipe boa, mas vive numa pressão talvez até maior que a do Botafogo no momento. A torcida de São Paulo pedindo muito a demissão do Zubeldia. São Paulo empatou contra o Cruzeiro em casa no último jogo, na Libertadores empatou contra o Alianza Lima também em casa, não vem conseguindo também vencer as partidas. Até começa bem o São Paulo, eu vi essas duas partidas, o São Paulo começa bem a partida, mas depois acaba recuando, meio que acaba o gás durante a partida, o São Paulo acaba cedendo o empate, começa aos poucos a perder o domínio do jogo e acaba cedendo o resultado. E o Botafogo, né, tá oscilando. Tem partida igual contra o Palmeiras que o Botafogo vai bem, aí tem partidas igual a Universidade de Chile que o Botafogo vai mal, e aí tem partidas igual a do Carabobo que o Botafogo vai mal, mas mesmo assim vence. Tem partidas que o Botafogo vai mal e perde, que foi o caso do último jogo contra o Bragantino, e tem partida que o Botafogo vai mal no primeiro tempo e vai bem no segundo, que foi o Juventude, e o Botafogo vence. Então o Botafogo está oscilando, e é exatamente isso que acontece no início de um trabalho. Renato Paiva está no início do trabalho dele. John Textor, a gente já veio aqui em outros momentos falar que essa história de que o ano começa em abril é equivocado, na minha opinião e na opinião de muita gente. É equivocado por quê? Porque hoje a gente está em abril e parece que o Botafogo está em janeiro, fevereiro, oscilando. O treinador acabou de chegar, tentando implementar as ideias dele e fazendo testes. Nesse momento da temporada, o treinador está testando, coisa que não poderia acontecer. E falar em testes, um deles a torcida se irritou muito, Patrick de Paula. Patrick de Paula sendo forçado aí pelo treinador,
insistência numa posição que não é dele, jogando de meio ofensivo. Com isso ele tira o Savarino de meio ofensivo, que é a posição que o Savarino se destaca no Botafogo, coloca o Savarino na ponta esquerda e o Savarino vai mal na ponta esquerda. Aí esse teste que ele fez não dá certo, ele tira, depois ele volta de novo e faz a mesma coisa contra o Bragantino e a torcida cai em cima do treinador, porque o treinador está tendo que em abril fazer testes na equipe. Complicado. E para essa partida de hoje contra o São Paulo, a notícia do GE. Globo é que o Renato Paiva de novo vai mudar a equipe. E ele vai voltar agora com o Savarino para a posição dele de meio ofensivo. Patrick de Paula perde a posição novamente. E ele tem a dúvida na ponta esquerda se ele entra com o Santiago Rodrigues ou se ele entra com o Matheus Martins como titular. O Matheus Martins que entrou bem no segundo tempo contra o Bragantino. Eu achei que o Matheus foi bem, né? Mas muita gente fala que o Matheus realmente vai muito bem quando entra no segundo tempo. Quando começa de titular, parece que o Matheus não rende a mesma coisa, né? Tem muitos torcedores do Botafogo que falam isso e realmente, assim, se a gente for pegar os jogos do Matheus Martins, a grande maioria dos jogos que ele foi muito bem, ele entra no segundo tempo, né? Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? No ano passado, né? No próprio jogo contra o São Paulo na Libertadores também, que ele faz aquele gol de pênalti decisivo, né, que classifica o Botafogo para as semifinais, né? Então fica essa sensação que o Matheus Martins realmente é um jogador que no segundo tempo ele se destaca, entrando no segundo tempo, né? Mas é claro que nenhum jogador vai querer isso, o jogador vai querer titularidade. Então, se você for virar lá para o Matheus Martins e falar assim, Matheus Martins, você quer ficar entrando no segundo tempo? É claro que não. Ele vai brigar para entrar nos 11 iniciais, todo jogador briga por isso e vai lutar por isso. Então, se ele ganhar a chance, fazer de tudo para tentar jogar bem. E o Santiago Rodrigues, que é o jogador que disputa a posição com ele, é um jogador que está se adaptando ainda ao futebol brasileiro, né? A gente precisa dar minutagem ao Santiago Rodrigues. Uma contratação extremamente cara, o Botafogo pagando aí quase 100 milhões de reais nesse jogador. Veio da MLS, um outro futebol, uma outra intensidade, um outro físico, não jogava desde novembro, está começando agora a jogar, então está no início da temporada ainda para o Santiago Rodrigues, e ele precisa de minutagem. Se não for colocar ele de titular, pelo menos ele precisa entrar no segundo tempo, ou no intervalo, ou pelo menos até os 15 minutos ali do segundo tempo, porque ele precisa jogar, ele precisa se adaptar jogando, não vai ser entrando faltando 5, 10 minutos que ele vai se adaptar. Então, né, existe essa dúvida do Renato Paiva, se ele vai entrar com o Santiago Rodrigues e o Matheus. Eu, sinceramente, se tivesse o Medeiros, se tivesse que escolher, eu entraria com o Santiago Rodrigues. Acho que o Santiago Rodrigues, ele precisa dessa adaptação, ele precisa realmente jogar para poder se adaptar. E aí, no segundo tempo, a gente bota o Matheus Martins, né, inspirado, entrando no segundo tempo nesse momento para pegar os zagueiros adversários cansados, né? Bota ele ali 10, 15 do segundo tempo e eu acho que está de bom tamanho. Outra dúvida que o Renato Paiva também tem é na lateral esquerda, Cuiabano ou Alex Telles. O Alex Telles vem muito mal de fato, iniciou a temporada muito abaixo do que pode produzir e na última rodada ele falhou feio, né? Então Cuiabano, toda vez que vem entrando nas partidas, vem correspondendo. Então, o futebol ele é momento. O futebol você tem que usar a tal da meritocracia, não tem jeito, né? Você não pode jogar só por nome, a gente acredita muito no Alex Telles, acho que em algum momento, muito em breve, ele vai acabar, enfim, voltando a jogar o que ele sabe, é um lateral muito acima da média, um lateral de seleção brasileira, mas o momento é todo do Cuiabano. Então, o que faz sentido é colocar o Cuiabano nesse jogo como titular e dar chance ao Cuiabano, né? Um jogador que tem muita facilidade de chegar na linha de fundo, um jogador de muito porte físico, de muita velocidade, né? Ele já tinha contra o Juventude dado uma grande assistência para o Matheus Ponte fazer o gol. Então acho que o momento é do Cuiabano, entraria com o Cuiabano de titular e no segundo tempo colocaria o Alex Telles no segundo tempo, né? Até porque a gente pode fazer 5, 6 substituições, não tem problema nenhum, né? Colocaria no segundo tempo o Alex Telles, daria essa chance para o Cuiabano. De resto, notícia do GE. Globo, o time vai ser o mesmo, né? John no gol, Vitinho na lateral direita, aí a dúvida, Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda, Jair Cunha e Alexander Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Savarino. E aí na ponta direita, Arthur, na ponta esquerda, a dúvida, Matheus Martins ou Santiago Rodrigues,
e Igor Jesus no ataque. Esse deve ser o time do Botafogo contra o São Paulo. Um time que precisa de identidade, um time que precisa se entrosar e o treinador precisa vencer para ter um pouquinho de paz nos próximos dias. Vamos para cima, é um bom jogo para o Botafogo vencer, readquirir confiança, diminuir um pouco a pressão. Se Deus quiser, vai tudo dar certo. Um abraço e um convite para você. Daqui a pouquinho, 15 horas, tá? 3 horas da tarde, temos a nossa live pré-jogo para a gente bater um papo ao vivo aqui, eu e você, sobre Botafogo e São Paulo, pré-jogo, daqui a pouquinho. Um abraço, até a próxima!